claro, você com dinheiro. E hoje, seu programa sobre investimentos, fundos de investimento, aqui na BMC News, sempre trazendo as melhores cabeças do mercado para bater esse papo com você e compartilhar um pouco das histórias que eles ficavam reservadas aos almoços lá na Faria Lima. Pessoal, hoje nós trouxemos aqui mais um convidado muito especial. O Jorge vai bater um papo hoje com a gente sobre o mercado de distribuição e como ele funciona no Brasil, modelos de fora e o que a gente pode aprender, o que a gente pode fazer diferente. Então, como está o mercado de distribuição hoje no Brasil de investimentos e o que a gente pode melhorar. Jorge, muito obrigado pela sua participação, prazer tê-lo aqui conosco. Grande Felipe, muito obrigado pelo convite, muito bom estar aqui, acompanho vocês diariamente, é um prazer estar aqui, espero contribuir com o pessoal da internet, vai ser um privilégio estar aqui com vocês. Maravilha, então pessoal, aproveita aí a participação, Jorge, manda a sua dúvida, manda a sua pergunta, aproveita a bancada, pessoal. Mas eu queria começar como é de praxe, você comentou, você estava comentando até fora do ar, que acompanha nosso programa. Então você sabe que o convidado vem aqui para responder perguntas difíceis. Ardilosas. Exatamente. Aí, lógico, fica aí a seu critério responder ou não, mas a gente tem que... Vai ser um prazer. Instigar as boas perguntas. O pessoal do chat pode mandar pergunta, que a gente aqui, eu sofro de sincericídio. Manda bala. Manda bala que pessoal. A gente responde. Vai ser um privilégio responder a todos com o maior sinceridade possível. Maravilha, mandem suas perguntas e, obviamente, mande seu like também. Não vai deixar para mandar o like só no fim do programa. Já começa agora. Jorge, para começar quente, quando a gente olha, dos meus objetos de pesquisa, né, além de trabalhar, eu dou aula, né? Mas um dos dois objetos de pesquisa é justamente o mercado de distribuição. Pois é, né? Você vê, na verdade, você precisa trabalhar porque você dá aula, né? Porque, geralmente, um dos meus objetos de pesquisa é justamente o mercado de distribuição. Quando a gente olha para o mercado, alguns mercados de fora, parrudos, americano, inglês, que são mercados consolidados, a figura do broker incorpora o que hoje a gente tem aqui como o AI, e o que a gente tem aqui como um consultor. Perfeito. Primeiro, por que no nosso mercado isso é diferente? E segundo, faz sentido ser diferente? Excelente pergunta, mas antes de mais nada, eu queria contextualizar para vocês que estão nos assistindo quando foi criado, quando surgiu a função do agente autônomo, para que vocês possam entender. Muitas pessoas podem ver que nasceu há 20 anos atrás, mas não. A profissão do agente autônomo, hoje em dia assessor de investimento, vem desde a época de 60, quando foi constituído o Conselho Monetário Nacional, onde foi criadas as políticas monetárias, ok? E em 1976, quando foi constituída a CVM, foi regulado a profissão de agente autônomo. Tá? Evidentemente, Felipe, que nos anos 2000, com o advento das corretoras de valores, XP, BTG, entre outras aí, a profissão do agente autônomo ficou mais difundida, mais conhecida no mercado brasileiro, né? Mas respondendo a sua pergunta, a primeira ardilosa, né? Na nossa lei aqui não permite que o assessor seja consultor e o consultor seja assessor de investimentos. Se porventura você pode ter a certificação, para você ser consultor de investimentos, você tem que ter uma certificação chamada CEA ou CFP, ok? E você pode se conveniar, se cadastrar, se credenciar a CVM para ser consultor. E o agente autônomo você tem que tirar a Ancor. A nossa lei entende que é conflitante. No mercado americano mais maduro, essa é visto como advisor, que você é um médico de confiança, é o advogado de confiança e você tem os pré-requisitos para poder assessorar o cliente sem nenhum conflito. Mas a nossa lei diz que existe esse conflito de interesse atualmente. Respondi a pergunta, né? Respondeu a pergunta. Agora a gente tem que... debater sobre ela. Tem que apertar mais, ok. Mas o conselho, a instituição foi criada para não haver essa sobreposição de funções. Só que a gente sabe que o AI usualmente não tem só o papel de
digamos, tomador das notas, né? Hoje em dia você tem uma plataforma para isso. Você quer simplesmente entrar lá e comprar a sua ação, você não vai ligar para alguém. Você vai entrar no seu home broker e executar a ordem. Então não é esse o lugar do AI. E como ele pode desenvolver uma tarefa de acompanhamento do seu cliente sem invadir o que deixaria de ser a sua função, Perfeito. De acordo com a regulação, e não trazer, por exemplo, uma recomendação direta. Perfeito. É uma zona cinzenta, Felipe, não tenha dúvida. É uma zona que você fica engessado, português claro aí para a audiência, mas na prática, tentando fazer essa correlação da sua pergunta, o assessor de investimento, o AI, né, hoje, ele tem que olhar para o cliente com uma visão, com uma ótica de 360 graus. Acompanhar o cliente em todas as fases da vida. Tá? Ele vai entrar e vai comprar uma ação, você como assessor, você tem a casas de análise para que você possa, baseado no perfil do investidor, assessorar. O cliente ele entende que é uma recomendação de compra, né? Ele pode entrar e comprar, mas tecnicamente na lei você está assessorando. Então o assessor hoje ele tem que fazer o quê? Primeira coisa, olhar o perfil do investidor, primeiro ponto. Segundo, verificar que dentro dessas ações, por exemplo, esteja validada pela research da corretora. Está validado? Ok. Está dentro do perfil? Está ok. Ele pode sim assessorar e falar sobre aquela empresa. O cliente ele vai entender que é uma recomendação, mas na prática, legalmente, é uma assessoria. Ou seja, você não pode falar, vai lá, compra americana. Isso. Você tem um relatório de research que provavelmente foi feita pela área de research da corretora, Perfeito. ou uma research independente, em que diz, olha, Americanas é um case legal, tem esse preço-alvo e esses são os fundamentos. Aí o cliente chega para você e fala, olha, eu vi esse case de Americanas, e aí, como é que tá? Você vai discutir o caso com ele, mas você não pode falar, vai lá e compre. Exato. Você vai dizer que isso está validado pela corretora, pela área de análise da corretora, tecnicamente falando. Perfeito. Perfeito. Assim, não tem muito... O cliente ele entende que é uma recomendação, mas nos e-mails, na parte de comunicação com o cliente, tem que ser assessoria de investimentos. Agora, você comentou que a instituição Agente Autônomo de Investimento data da época de constituição da CVM. 1976. Não existia, obviamente, plataformas digitais de investimento na década de 60. Né? Com certeza. Provavelmente um computador ocuparia esse estúdio. Né? Então, naturalmente, a função do AI evoluiu ao longo do tempo. O que foi essa mudança? O que era antes, né? O dia a dia de um AI, o que virou, né, pós-estruturação? A gente tem as marcas mesmo, a XP, sim, depois claro. O BTG. Claro. Como foi essa migração? E aí já olhando um pouco para frente. Hoje em dia, esse espaço que era compartilhado com as plataformas digitais vem virando quase uma concorrência, porque os jovens, né? O pessoal mais antenado em tecnologia, não gosta de falar com as pessoas. Né? Antigamente a gente ia ligar, pedir uma pizza, ligava, conversava com... Hoje em dia não, você vai lá no iFood, cara, você não conhece mais o pizzaiolo, Exato. Você não sabe mais qual é a família que faz a pizza. Então as coisas vêm mudando e o mercado de investimentos vem recebendo um pouco dessa mudança também. E para onde fica o lugar do AI nessa próxima ponte? Então, Perfeito. 2 momentos. Como foi a primeira virada? Né, do AI antigo para o AI de plataforma e como está sendo a segunda virada da plataforma para o digital. Esse comentário do pizzaiolo é perfeito. Eu tenho um exemplo muito claro dentro da minha casa. Eu tenho um filho de 14 anos. Há um ano atrás, 6 meses atrás, eu não me recordo o tempo, ele sozinho, dentro do quarto dele, abriu uma conta digital. Ele tinha um dinheirinho, colocou. Aplicou o dinheiro. Quando eu cheguei do trabalho, ele falou, papai, abri a conta e já apliquei. Eu não acreditei. Eu falei, mas como você fez isso? Né? Aonde você pesquisou? Não, entrei no YouTube, entrei nisso, entrei naquilo, olhei e acabei seguindo o passo. Ele falou, fez algumas perguntas, que era o perfil do investidor, Sim. Sugeriu algumas coisas aqui na hora, acabei aplicando. Hoje em dia, a nossa
a nova geração que vai entrar, com certeza o assessor vai ter que trabalhar muito mais forte do que o assessor de hoje, né? E é essa evolução, né? Respondendo à pergunta, o assessor de antigamente, eu vou dar exemplo de novo da minha casa, Felipe. Era o meu pai, basicamente. Meu pai foi um assessor lá no tempo, hoje ele é meu sócio dentro do escritório de investimentos que nós temos. Ele foi o que a gente chama de o corretor pastinha, de porta em porta. Ok? E vendendo o conhecimento dele, as opções que lá existiam, e com o tempo não existia o WhatsApp, não existia nem direito o telefone, né? Era porta a porta mesmo, e isso foi evoluindo. A lei evoluiu muito também. Se antes era engessado, se hoje é engessado, imagine antigamente. Era um caos, não tinha sistema, não tinha nada, era totalmente surreal como ele operava, e ele me conta isso hoje. Hoje, o que o assessor hoje tem de primordial que ele tem que ter? A tecnologia ao favor dele, a busca constante de conhecimento, porque se o meu filho de 14 anos deu um Google, um YouTube, abriu a conta e aplicou no CDB pós-fixado, com liquidez diária, um cliente de alta renda, um cliente private, né? Com certeza ele também tem conhecimento, então você como assessor tem que se aprofundar muito nos temas, gerar valor para o cliente e, evidentemente, você não ser somente um assessor de investimentos. O que eu quero dizer? O cliente ele vem com uma demanda de você aplicar R$10 e que ele quer ver R$12. Mas você tem que fazer algumas perguntas para ele, para que dentro do seu escritório, através da PJ2, PJ3, que todos os escritórios de investimento possuem, possa assessorar ele através de um bom planejamento, de um bom planejamento financeiro, uma boa proteção financeira, ou quem sabe até mesmo uma dolarização de patrimônio. Ou seja, hoje a lei permite isso. Então, o assessor ele tem que ser como se fosse... Você falou que pode falar nome, né? Fica à vontade. Ele tem que ser um iFood. Ele tem que ser um iFood, basicamente. Você abre para pedir uma comida, você escolhe o sabor da comida, qual você quer, qual você não quer. O assessor ele tem que ter esse domínio de todos os produtos, ou de quase todos. E para isso eu sugiro que todos os assessores que estão me ouvindo ou que queiram entrar nessa profissão, para que você possa... evoluir e vencer através de conhecimento. Então, não tenha dúvida que você tem que ter a tecnologia, conhecimento e muita garra, muita determinação, como qualquer outra profissão. Você comentou sobre as perguntinhas lá que seu filho respondeu na plataforma digital. Como você enxerga a modelagem do API hoje, né? Você sabia que como eu disse, a gente está aqui para fazer pergunta só para levantar a bola, não. Só para chutar, casca de banana. O que você enxerga do API e funciona ainda? Isso que está sendo perguntado é que você precisa saber para ajudar o investidor? Não. Respondendo sinceramente, sofro de sincericídio. Com certeza não. Não ajuda em absolutamente... Não resolve o tema. Segue a política, segue o livro, o by the book. Porém, você não resolve nada com isso. Absolutamente nada. Então, o cliente às vezes tem um perfil arrojado e está aplicando na renda fixa. O perfil isso está aplicando naquilo. Mas o contexto de um API é você levantar exatamente o que as informações preponderantes. Normalmente são 9 perguntas na pessoa física, tá? Aquelas 9 perguntas é tão clichê que assim que não sai de lugar nenhum não vai para lugar nenhum. Em resumo, não acredito. Poderia ser melhorado, vamos dizer assim, sendo politicamente correto, Felipe. Não, você com certeza não, mas já ouviu dizer de alguém no mercado que queria empurrar o produto, queria oferecer um produto de renda variável mais agressivo para o investidor. Aí ele falava, olha, faz lá. Aí o investidor responde, aí tem da conservadora. Aí você fala, não, faz lá, faz de novo. Você já ouviu dizer alguma coisa assim ou veio da minha cabeça? Não, na realidade eu já ouvi dizer outras coisas, Felipe. Que todo mundo é arrojado. Eu já ouvi isso já, que todo mundo é arrojado. A gente recomenda para os clientes, evidentemente, que preencham para ter tudo certinho. Só que
muitas vezes, na prática, né, sendo politicamente incorreto, eu já ouvi dizer nos bares aqui da Faria Lima, né, que você comentou, que existe esse mantra aí de deixar o perfil com mais arrojado possível para que o cliente tenha acesso às informações. Não quer dizer que ele vai aplicar nos investimentos que não estejam desenquadrados. Mas, por exemplo, o cliente vê numa notícia qualquer, Felipe, que ele quer comprar a Petrobras por algum motivo, Vale, e está conservador, não compra via mesa. Agora, se ele for comprar via home broker, vai aparecer uma mensagenzinha, está desenquadrado, você aceita? Aí aceito. Enfim, existe uma burocracia e o próprio cliente se irrita de ter que receber mensagem que está desenquadrado, que o perfil não está aderente. Então, assim, eu já ouvi dizer que todo mundo é arrojado, ou o mais agressivo possível. Estou me comprometendo aqui muito, Felipe? Não, de jeito nenhum. A gente está aqui para... Não tem ninguém vendo. Não tem ninguém, né? Não tem ninguém. Tem ninguém participando no chat. Tem muita gente vendo. Eu estou vendo a pergunta do Helder. Helder, o Gani, aqui na saída do programa, falou que você tinha feito um comentário a nosso respeito no programa anterior, mas não sei que comentário foi esse. Então eu vou aguardar seu comentário antes de fazer sua pergunta para o Jorge. Jorge, você comentou sobre a API, esse é um dos pontos. Pois não. E você, antes disso, você estava falando sobre como montar a estrutura e olhar para o cliente sobre também as questões de proteção. Com certeza. Tem uma caixinha que às vezes o pessoal deixa um pouco de lado na hora de pensar planejamento financeiro e investimentos, mas eu sei que você pode contribuir nessa discussão, que é a parte de seguros. Por quê? Quando você é jovem, a sua probabilidade de morrer nos próximos anos é menor. Um pouco. No entanto, se isso acontece, você deixa sua família desamparada, porque provavelmente você também não montou patrimônio suficiente para amparar sua família em caso de morte. Então, existe o que eu já ouvi dizer, aí você vai nos ajudar a esclarecer esse ponto, é que existe um ponto de equilíbrio. Então, no começo da vida, enquanto você forma patrimônio, você vai também comprando seguro de vida para equacionar esse ponto até o momento em que, quando você já tem um patrimônio confortável, o custo com o prêmio do seguro de vida deixa de fazer sentido. É mais ou menos aquele princípio. Que eu nunca passei, mas eu ouvi dizer. Quando você tem um carro, você tem seguro. Se você tem 20 carros, eventualmente você não precisa fazer seguro mais. Perfeito. Então, como é que funciona essa visão de seguro dentro da carteira de investimentos? Bom, é um tema que eu gosto muito. O meu início de carreira, Felipe, foi como corretor de seguros. Minha primeira certificação foi a SUSEP. Tenho a minha própria corretora dentro do meu escritório de investimentos. E assessoro os meus clientes nessa parte. Mas antes de responder isso, eu gosto de contextualizar aqui para vocês aqui que saiu uma pesquisa no Google que 100% das pessoas vão morrer. Não sei se você viu essa pesquisa, Felipe. Poxa, esse dado eu não sabia. Você não sabia esse dado, né? Não sabia. Saiu essa pesquisa. Ou seja, normalmente quando você vai fazer o seguro de vida, o cliente remete a seguro de morte. Mas seguro de vida é para ser tratado em vida e não na falta. É na falta também. Tá? Eu passei por algumas empresas antes de tirar a minha SUSEP, inclusive a SUSEPinha eu tirei numa dessas empresas. Pode falar o nome? Pode. Passei na Prudential, fui Life Planner, né? E lá eu pude conhecer uma associação chamada $1 Million Round the Table. É uma associação americana com mais de 100 anos de vida e lá mudou a minha vida. A cabeça de como os advisors do mundo encaram. Só para que você entenda, o mercado americano ele faz totalmente o contrário do brasileiro. O investidor americano, o que ele faz? Ele primeiro protege para depois investir. Então, quando a gente foi lá para fora, participando desses congressos, né, do MDRT, depois me lembro de falar como que as pessoas que aqui estão ouvindo não conhecem, entrar mais no detalhe. Perdi a linha de raciocínio.
Primeiro você protege para depois investir. Primeiro, o americano, perfeito. Primeiro você protege para depois investir. O brasileiro faz o contrário. O brasileiro ele quer investir, ganhar, para quem sabe um dia se proteger. Tá? E aqui você tem que se adequar na vida. Então, você que é um assessor de investimentos, você faz o que ele deseja. O que ele deseja? Ele deseja fazer um investimento? Ok. Mas você, na sua abordagem, faz um despertar das necessidades. Esse é o termo que a gente utiliza. Eu tenho que dar o gatilho. Preciso colocar um despertar. Evidentemente que na primeira visita, ele não vai falar, pô, não faz sentido ainda para mim. Mas com o tempo, você consegue mostrar para ele a necessidade de uma boa proteção. Por quê? Existem muitos seguros de vida, Felipe, que não congelam a saúde do cliente. E isso é fundamental. Olha aqui na câmera 2, estou bem à vontade aqui no estúdio, aqui, viu, Felipe? Estou bem à vontade aqui no estúdio. Olha aqui para a câmera 2. Gente, é muito importante isso. Vamos lá. Você que é um assessor, você que quer ter sua proteção ou que você quer vender o seguro, busque empresas que congelam a saúde do seu cliente ou a sua saúde. O que eu quero dizer com isso? Com o passar do tempo, a tendência é que a nossa saúde fica pior, cada vez pior. Perfeito? Imagine você renovar a cada 5 anos o seu seguro de vida. Não vai ficar mais caro? Sem dúvida. E a cada 5 anos você não tem que preencher uma DPS, a Declaração Pessoal de Saúde? Sim. Perfeito. Se você congela a sua saúde hoje com 40 anos, que é a minha idade, estando aprovado, se eu tiver 60, 70, 80 anos, eu não preciso ficar renovando o meu plano. Isso a gente chama de um grande diferencial de mercado. Perfeito? Passou de 2 anos, a seguradora ela pode não contestar isso, mais a indenização. Sei que estou sendo muito técnico, mas o que eu quero passar aqui para a galera é o seguinte: o seguro de vida é onde vai dar a maior margem para o seu escritório de investimento. O cliente vai ver mais valor agregado quando você faz a VBN. VBN é valores baseados nas necessidades do cliente. Ou seja, você vai entender, falando exatamente aquilo que o Felipe pediu, pessoal, o que é? Quanto a pessoa ganha, a gente chama de fact find. Quanto a pessoa ganha, quantos filhos tem, quanto gasta de escola, se tem dívida, qual que é o padrão de vida da família. Por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, eu tenho 2 filhos, sou casado. Eu represento 100% da minha renda na minha casa. Então, se porventura eu sair aqui do estúdio e vier a faltar, eu acho que o meu filho vai ter grandes dificuldades, a minha esposa vai ter grandes dificuldades. Perfeito? E se porventura, você falou de não vier a faltar, mas se eu ficar inválido, eu não produzo 100% da minha receita? Sim. Eu não quero ter dignidade, mesmo estando enfermo, de manter o padrão de vida da minha família? Você é casado, Felipe? Não sou casado. Tem filhos? Não tenho filhos. Mas, pô, você evidentemente ficando... Professor, como eu vou sustentar a família? Mas a grande preocupação normalmente, Felipe, dos que não são casados e não têm filhos, é a invalidez. Sim. Por exemplo, você não poder exercer sua atividade ou não ter como manter a sua dignidade, ter um capital para isso. Né? Então, são despertar que na primeira visita a gente faz e que no MDRT você tem uma aula fantástica disso. E para que você possa ser um membro do MDRT, inclusive, para você, caso seja assessor e queira ser um membro do MDRT, dá tempo, você tem que se inscrever até 1 de março e você precisa comprovar a sua performance anualmente. São aproximadamente 150, 160 mil dólares de performance por ano que você precisa comprovar para você ser um membro do MDRT. Se você faz mais, você tem uma cadeira, assim, você pode ser até top of the table. Então o seguro ele é fundamental e com isso você consegue fazer essas manobras. Existem, no meu caso, do meu filho, temporário decrescente. O que é o temporário decrescente, Felipe? Com o passar do tempo, meu filho vai ficando mais velho. Em teoria, ele passou de ano, né? Sim. Em teoria, ele passou de ano. Perfeito. Ele não vai precisar mais daquele capital, porque já usou. Sim. Então, você consegue fazer um temporário decrescente, um temporário cheio. E o que eu gosto muito e aviso é doenças graves.
Hoje existem mais de 20, 30 doenças que você pode encobrir, inclusive as principais, como câncer, infarto, derrame, perda da visão, queimadura. Ou seja, é muito importante hoje você ter essa proteção para você, agente autônomo, assessor de investimento, consultor CVM, e você que está nos ouvindo, procure um profissional que com certeza é de grande valia. É mais importante você proteger, com certeza, do que investir o patrimônio do cliente. Só que aqui no Brasil, como eu disse, a gente tem que fazer o inverso. Muito bem. Agora, na linha de investimentos, o Helder tem uma pergunta aqui. Na verdade, o Helder tem algumas perguntas. Eu vou passar na ordem que as recebi. Como um CFP pode ajudar na proteção do cliente que quer comprar uma ação? Eu quero que você responda essa pergunta, mas daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. A gente vai para o primeiro intervalo do Você com Dinheiro de hoje. Daqui a pouco a gente volta com a participação do Jorge Silva, CFP. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com Dinheiro de hoje. Estamos aqui com a participação do Jorge Silva, CFP, batendo esse papo sobre planejamento financeiro, mercado de distribuições com os AIs. Nós estamos aqui respondendo também as perguntas do chat, então mande sua pergunta, sua dúvida, sua sugestão e naturalmente o seu like. Pessoal, vamos aí buscar os 300 likes no programa de hoje para a gente... para ajudar a gente no nosso trabalho aqui também. A gente está aqui para atender vocês, para compartilhar conhecimento com vocês. E antes de sair do primeiro bloco, antes do intervalo, o Regis perguntou se você vai me vender um seguro. Até o fim do programa, a gente... no ritmo que vai, até o fim do programa, não, mas vamos lá. O Helder tinha perguntado sobre como o CFP pode proteger o investidor do mercado de ações. O mercado de ações, a gente vê, nos últimos anos a gente teve 2, 3 milhões de investidores entrando na bolsa e nem sempre eles vão conscientes, nem sempre eles vão, de fato, da maneira correta. Perfeito. Né? Como o CFP pode ajudar nesse processo e proteger o seu cliente? Bom, excelente pergunta. Seja um profissional CFP ou não, o principal é que o assessor de investimento ele tenha como princípio básico preservar o patrimônio do cliente. Esse é um primeiro ponto. Sempre com essa cautela, né? Falando de ações especificamente, você tem diversas formas hoje no mercado para que você possa se proteger, né? Que nós chamamos de hedge.
no mercado financeiro. Então você pode comprar uma ação hoje, seja ela qual for, vamos falar, vamos falar Itube 4. Vale. Vale é boa. Você gosta da Vale? Gosto de Vale. Eu também gosto, então. Só que aquele negócio, entre você gostar e o preço só subir, tem uma distância, né? Exato, muito. Perfeito. Então, falando da Vale especificamente, você pode comprar a ação da Vale e fixar a operação, o preço da ação, naquele preço de compra do dia. Por exemplo, você comprou a ação, vamos usar o exemplo de R$100, tá ok? Uma operação estruturada, com instrumentos chamados derivativos, você consegue proteger 100% da operação da ação. Ou seja, a ação está 100 e a ação foi para R$10, você não perde. Ela está protegida em 100. Porém, você sabe muito bem, né, Felipe, não tem almoço grátis no mercado financeiro. É caro. É caro. Só que para você, se a ação andar, também ela tem um strike. Ela tem uma barreira. Então você vai acompanhar até um determinado nível de crescimento. Depois desse determinado nível, você não ganha diferença. Por exemplo, a ação vai subir 10%. Acima de 10%, você não ganha. Só que você sabe que se cair, você não perde. Se subir até 10, você está satisfeito. Estou imaginando, vamos falar 13,75, que é o custo de oportunidade? Sim. Vamos colocar? Então, até 13,75, que é o custo de oportunidade, você ganha. Então, o que você fez? Você virou acionista de uma empresa e se ela falir, você está protegido, você não perde. E se ela te pagar dividendos ou juros sobre capital próprio, você recebe. E você limitou o seu ganho. Você falou assim, não, vou ganhar 13,75. Se a ação andar 13,76 em diante, você não participa. Então, esta é uma das maneiras. Existem outras maneiras, como, por exemplo, você tem uma carteira de ação de X mil reais, R$1 milhão, por exemplo. Sua carteira tem o beta 1. Vamos imaginar, o beta 1 se a bolsa sobe 1, a sua carteira sobe 1. Se a bolsa cai 1, a sua carteira cai 1. E você pode fazer um hedge, uma proteção de 100% do seu patrimônio. Isso fundos de investimentos fazem, gestoras fazem, isso é o dia a dia da nossa operação. Porém, o investidor pessoa física, ele não tem esse conhecimento. Ele compra ação que nós chamamos a seco. Exato. Ele compra ação e acende a vela. Tem gente que compra cola seco também. Imagina. Nem me fala. Imagina uma ação, puxa vida. Eu acho que não é você não, né, Felipe? Você tem que errar pequeno, você entendeu? Tá você certo. Tem que errar pequeno. Tá certo. Mas basicamente, os grandes fundos fazem isso, o hedge da carteira, para que, vamos supor, que ocorreu com a Americanas, ele não esteja exposto. Sim. Com relação a isso. Então você pode fazer um hedge, isso é o princípio básico de uma assessoria, seja CFP, seja um assessor de investimento, seja um consultor CVM, não importa. O conceito é preservar a capital. Você informa ao cliente. Se ele não quiser, não tem problema. Você fez o seu papel de assessor. O uso de derivativos, ele ainda é pouco difundido. Geralmente quando eu escuto falar em derivativos, do público em geral, né? No mercado, naturalmente, o pessoal usa. Sim. Mas o público em geral é para pura especulação. Sim. E ele não vê o potencial que tem dessa engenharia financeira a partir dos derivativos. Perfeito. Exemplificou por cima, assim, lembra uma trava de alta, né? Mas existem várias outras composições que você consegue estruturar com opções, especialmente. Opções têm a vantagem de você não correr o risco da contraparte. Você paga o prêmio e o máximo você perde ao prêmio. Perfeito. Mas tem opções, tem futuro. Então, por exemplo, você tem uma carteira com beta 1. Você gosta muito de suas ações, você não sabe se o mercado vai bem. Perfeito. Você pode ficar comprado na sua carteira, mas vendido no índice. E aí fazer as suas operações. O duro é que, eventualmente, quando isso chega ao investidor, ele chega escondido. Perfeito. Né? Eu já ouvi dizer um instrumento, como é que é o nome dele? Que o pessoal tem falado muito mal no mercado. É COI o nome, não? É COI? Já ouvi dizer. E esse COI? O que tem dentro de COI? Por que dessa estrutura de engenharia financeira tão interessante, que é a composição de derivativos, a gente encontra no mercado produtos eventualmente tão ruins? Você comentou, né? O camarada monta um produto assim. Olha, se der certo, você ganha 10% no ano. Se der errado, você tem o capital protegido.
Tudo bem, mas se fosse para CDI, você ia ganhar 13 com certeza, sabe? Perfeito. A pessoa vai lá e consegue montar um produto. Na gana de montar o COI, ele monta um produto tão ruim que queima, né, o produto. Sim, na realidade o COI, ele é um produto de renda fixa, vamos só contextualizar, né? Perfeito. Para todo mundo. É um produto de renda fixa que acaba sendo uma opção para os investidores que quer entrar, por exemplo, no índice Ibovespa, só que ele tem medo de perder o patrimônio dele. Ele pode investir nesse instrumento que ele tem a garantia que ele não vai perder e tem algumas travas nessas operações. É um instrumento bancário, basicamente, que é utilizado muito porque o spread é muito alto dessas operações, ok? Para o mercado financeiro é muito alto. E são instrumentos de longo prazo, né? Então, assim, você pode fazer outras operações de curto prazo, no mínimo igual, para não falar melhor, ok? No mínimo igual, sem prender o seu dinheiro e sem ficar com o seu dinheiro travado por muito tempo. Então, a gente sempre assessora os clientes em fazer essas operações de menor prazo. Muitos desses COIs você consegue emular na física, né? Então, perfeito. Essa questão, poxa, você não quer perder, você acha que uma empresa vai bem, mas você não quer se expor ao risco da ação. Você pode comprar um CDB e um pouquinho de call. Sim, perfeito. O grande detalhe também do COI ele paga imposto de renda, tabela regressiva, entendeu? E se você faz essa operação que você fez, se for para 6 meses, você teve um ganho fiscal aí que você ia pagar 22,5% de imposto, nessa que você fazendo vai pagar 15%. Então, ou seja, você tem até um ganho fiscal e o dinheiro não está preso. Esse tipo de produto é um produto mais voltado para bancos, assim, ou que você está buscando um outro tipo de resultado, né? Mas em termos de assessoria, de fato, assim, com o cliente, a gente sempre assessora para que seja curto prazo, você pode montar sozinho, você pode fazer da mesma forma, sem tanto custo, sem tanto spread embutido. E aí, sendo bem direto, é isso. E aí vem Felipe. conhecimento, né? Por que o spread de COI é tão alto? Porque é fácil de você esconder ali dentro do pacote. Se o investidor está preparado e conhece os instrumentos para replicar a estratégia, ele passa menos por esse risco. O Regis comentou aqui, dividendo não é almoço grátis, Felipe? Não é almoço grátis. Acho que vale um programa depois só sobre... Dividendos, ele falou? Dividendo, exato. É almoço grátis. Só sobre dividendos. Quando o dividendo vale, para que ele serve, perfeito. O que ele te mostra e o que ele não te mostra. O que ele não te mostra é que... Eu já ouvi, mas não vou comentar. Vamos para o segundo intervalo, daqui a pouco a gente volta com o terceiro e último bloco do Você com o Dinheiro de hoje. PMC News. Informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Se você quer investir em commodities, mas não sabe como, nós temos um recado.
Estão abertas as pré-inscrições para o Commodities, uma imersão para investidores. nos dias 4, 5 e 7 de fevereiro em um treinamento presencial e online com vagas limitadas. Aprenda comigo, Ale Delara, e com o Vicente Zotti Como operar contratos futuros, derivativos e exposição internacional nos maiores mercados do mundo. um intensivo para investidores iniciantes ou profissionais, analistas, gestores de produtos financeiros e profissionais que atuam em commodities. Diversifique a carteira, crie estratégias, entenda tudo sobre negociações, contratos futuros, cotações e vencimentos. Quer saber mais? É só clicar no link ou escanear o QR Code que está aparecendo na sua tela. Olá pessoal, estamos de volta com você com o Dinheiro de Hoje, terceiro e último bloco de Você com o Dinheiro de Hoje, com a participação do Jorge Silva, batendo esse papo com a gente sobre investimento, sobre o mercado de distribuição e de aconselhamento também, né? Então, inclusive, onde estão os limiares entre um e outro. Agora nós estamos caminhando para o terceiro e último bloco. E você tem ali no chat alguns comentários e um deles falando sobre os likes. Pessoal, deixe seu like, né? Deixe seu like, vamos buscar ali os 300 likes até o fim do programa. O seu canal financeiro falando sobre opções não serem um bicho de 7 cabeças. Não são. A estrutura das opções o conceito das opções é bastante simples. E, inclusive, são bem mais fáceis de operar do que outros instrumentos de derivativos, né? Por exemplo, quando você tem uma operação de futuro, não como especulação, mas como trava, você, por exemplo, até consegue o hedge, mas você tem que tomar cuidado para ter uma reserva de liquidez para ajustes diários. Então, tem uma série de outros pormenores, nenhum bicho de 7 cabeças, mas tem uma série de outros pormenores que a gente tem que ficar atento. E opções não. Opções justamente para você ter o preço na cabeça, você paga o prêmio e pode dormir mais tranquilo. Perfeito. Okay? Uma coisa que eu queria ver com você também, Jorge. Pois não. A gente comentou sobre os COIs e o spread. Agora, o terceiro bloco, geralmente eu deixo para essa parte mais filosófica. A coisa que eu preciso perguntar junto com o spread tem comissão e como é que fica o viés do assessor no mercado que tem o método de pagamento é o comissionamento da corretora? Perfeito. Eu entendo muito bem essa pergunta e quando os clientes fazem essa pergunta para mim, eu vou abordar o cliente, falo sobre o meu trabalho, falo sobre a empresa e quando ele fala assim, e como você é remunerado? Essa é a grande pergunta. E quando ele fala isso para mim, eu falo assim, eu fui muito bem. Eu fui muito bem na entrevista com o cliente, ele gostou do meu trabalho. Porque quando a pessoa pergunta como eu recebo, é sinal que ele já comprou. Perfeito? Só que, respondendo de fato a sua pergunta, o assessor ele precisa olhar para o cliente como o cliente fosse a vida dele. Porque não dá para você ficar correndo atrás de cliente o resto da vida. Só um dado para você, tem 22 mil assessores no país, hoje pela Ancor, tá? Existe um dado passado, né, evidente, que 50% saem em 3 anos. Aqui nós tivemos na pandemia uma ascensão muito grande da profissão, tá ok? Então, ou seja, a barreira é muito grande, a barreira é difícil de você continuar. Basicamente é o seguinte, você tem que ficar mais de 3 anos na profissão e ter 60 milhões de custódia. Até você ter isso, até você chegar nesse patamar, você tem que olhar para o cliente como ele fosse a sua vida. E para isso, você tem que falar com ele de assessoria de investimentos, tem que falar com ele de dolarização de patrimônio, você tem que falar com ele sobre planejamento financeiro e proteção familiar, você tem que falar com ele sobre remessa, câmbio, ou seja, você não tem que olhar para o cliente, esse cliente tem 300 mil, eu vou lá spreadar ele para poder ter uma receita e tudo mais. Não, você tem que fazer assessoria, o ROA médio de mercado flutua de 0,5 a 0,7, ok? Então é um ROA ok, assim, ano. O consultor CVM cobra também isso, que é a outra profissão, sim, de 0,5 a 1% sobre o todo da carteira. Ou seja, se você tiver este resultado de 0,5 a 0,7 ano, você trabalhar o cliente no seguro de vida, trabalhar o cliente na dolarização, você não tem esse conflito de interesse de querer spreadar
o cliente para poder ter esse retorno rápido. Normalmente, você pode observar isso, Felipe. Os assessores acima de 3 anos de profissão, eles são mais conscientes, porque eles sabem como é difícil você ter o cliente. Mais de 3 anos. Se você olhar o assessor menos de 3 anos, ele vai querer vender produtos com spread alto, ele vai querer fazer alguma coisa. Eu entendo o que você está dizendo. Para não ter esse conflito de interesse, eu entendo essa pergunta, essa polêmica que há no mercado, tá? Mas você, assessor que está começando, pensa no cliente em todas as fases da vida. Tá tendo um problema no país, que pode ser isso, pode ser aquilo, pode surgir uma oportunidade disso ou daquilo outro, né? Hoje em dia os meus clientes estão buscando muito dolarizar. Então é uma oportunidade. O seguro de vida faz parte da minha vida, literalmente falando. Então assim, acaba sendo natural eu querer, como o pessoal do chat brincou, de eu querer vender um seguro de vida para você. Eu acho que vale, já que é filosófico, o terceiro bloco, é uma conscientização, Felipe, da pessoa o seguinte: não queira ganhar tudo em um único produto. Existe um termo que eu uso, fatia o salame. Não queira comer todo o salame. Fatia o salame. Faz o que tem que ser feito de 0,5 a 0,7, faz uma boa VBN de seguro de vida. Não precisa cobrar um spread absurdo no câmbio. Faz o trabalho que tem que ser feito, o cliente não te larga. Respondi a pergunta ou não? Eu lembro de um caso, não aconteceu comigo, mas um assessor ligou para um amigo meu: olha, você está posicionado nesse fundo aqui, troca para esse outro. Olhou lá, fazia sentido. Olhou no com dinheiro. Que bom. Fazia sentido. Ele falou: ok, vou trocar, pode trocar? Pode trocar. Cobrou 0,5% de corretagem na cabeça para uma troca de posição de fundo. Isso você concorda que o cliente não vai voltar com ele? Então, tem que ter... É difícil. Agora, como é que... Tudo bem, mas como você começa uma carteira de assessor? Porque depois que você tem... não estou falando que ninguém aqui tem, mas depois que você tem uma carteira de 8 bilhões ali de clientes... Aí é fácil. Aí você, com 0,5%, você paga seus custos, você paga... Vive bem. Vive bem, você paga lá o seu ponto de com dinheiro, não vai ter problema de conta. Agora, quando o assessor está começando, buscar seus primeiros 10, 20 milhões, dá um trabalho e você tem conta chegando, boleto para pagar, como é que... Bom, perfeito. Eu adorei a sua pergunta, eu vim preparado, porque essa é a pergunta que toda vez que eu faço uma entrevista eu tenho que ter isso. Eu separei 5 itens que a pessoa que quer entrar nessa profissão, na minha opinião, tem que ter. Tá? O primeiro de tudo, reserva financeira. Esse é o primeiro, reserva financeira. Você que vai entrar nessa profissão ou que deseja entrar nessa profissão, você está montando um negócio. Se você estiver montando uma quitanda, você vai ter que empregar naturalmente 100, 200, 300, não importa quantos R$1.000, você vai investir naquela quitanda, no seu negócio. Perfeito? Então você tem que ter essa cabeça que você está empregando esses 100, 200, 300 mil em você. Você é sua empresa. Você é quem vai tocar a bola. Então você precisa ter reserva de financeira neste período de pelo menos 2 anos. Muito bem. Primeiro, posso ir para os demais? Por favor. Fechado, Felipão. Habilidade em vendas. Tô colando porque eu trouxe, tá? Tá certo. Habilidade em vendas, porque não tem jeito. Você tem que vender os produtos, você precisa assessorar os clientes, você precisa ter uma boa desenvoltura comercial. Perfeito? Terceiro, network. Porque normalmente a gente vende no mercado X. O mercado X é aquele mercado que é o colega, o amigo, o familiar. Aí você está no mercado X, você vai para o mercado Y. Através de quê? De recomendação do mercado X. Só que o mercado X, ele não te vê como assessor. Ele te vê como amigo. Quando você vai para o mercado Y, ele vai começar a te ver como amigo. Como o assessor, desculpa. Mas ainda ele te vê como amigo, porque é a recomendação de um grande amigo seu. Quando esse mercado Y recomendar para o Z, aí você se tornou de fato um assessor de investimento. Ele vai te atender, você vai marcar, vai falar: vou falar com Jorge de Almeida Silva, assessor de investimentos, Fortuna, corretora X. É isso. Ele vai te atender. Não vai te atender porque seu amigo te pediu.
para te atender. Então precisa ter network, o terceiro item, tá? Clareza, clareza dos seus sonhos, objetivos e metas. Porque você não montou sua empresa? Você precisa saber quanto você precisa faturar no dia, no mês, na semana, na quinzena, no trimestre, no quadrimestre, porque você se planejou com uma reserva de emergência. Não foi isso? Essa vai acabar. Se você não tiver um planejamento adequado, com certeza você não terá sucesso. Então você precisa ter clareza dos seus sonhos, objetivos e metas. E por último, não tão menos importante, habilidades com contas, matemática. Ajuda muito. Parece simples, mas a gente encontra aí muita pessoa com dificuldade em matemática, dificuldade de fazer juros simples ou juros compostos. Fica muito difícil de você transitar nesse mercado se você não tem habilidade, né? Fica muito difícil. Muito bem. 5 itens que um assessor tem que ter. Maravilha, pessoal. A gente está caminhando para o final. Deixa o seu like aí, vamos buscar os 300 likes. Regis, dá uma força aí agora também, pessoal. Helder, dê uma força aí pra gente. Puxe esse like aí nos comentários. Vamos bater os 300 likes. Mas tem uma pergunta que eu não quero deixar de fazer. Pois não. O que é o dia a dia do assessor em termos de educação? Eu vejo muita gente no mercado, Jorge, olhando a educação como certificação. Então eu vou tirar um CGA porque é o CGA, vou tirar o Ancor porque eu sou obrigado. Mas é só isso mesmo? A educação é pela certificação? Puta, acho que foi. Se for a última pergunta, eu saio daqui feliz, porque foram 2 itens que mudou a minha vida. Foi o MDRT, que eu comentei com você, e foi o estudo, o conhecimento. Eu sempre fui um péssimo aluno, ou nunca gostei de estudar, mas a vida faz com que você se esforce mais, se quer ganhar mais, não tem muita opção. E, evidentemente, a gente começa pela dor, por necessidade. O conhecimento, hoje, por exemplo, eu estudo hoje 1 a 2 horas por dia. Faço uma bicicleta de manhã ou uma academia e vou lá, estou ouvindo meu podcast, ou estou ouvindo o vídeo aula e termino, faço as questões para eu poder estudar, ou estou lendo um livro, ou estou fazendo um curso de como empreender melhor, ou algo assim. Por que eu estou dizendo? Muitas pessoas vão lá e tiram o CFP, ou tiram, como você comentou, o CGA, ou até mesmo o CEA para ser o consultor CVM. Uma coisa é você ter o selo. A outra coisa é você ter a propriedade, a vivência, o conhecimento do dia a dia, de produtos, ter experiência, basicamente, na área para poder exercer. O que mudou minha vida, Felipe, foi o CFP. Mudou minha vida totalmente, de conhecimento, de olhar para o cliente cada vez mais do 360 graus. Ele foi a chancela, já era o meu MDRT, o CFP fez uma conexão assim absurda com esse mundo. E eu sugiro que todo mundo nunca pare de estudar. Nunca pode parar de estudar. Estude sempre. E de preferência você, assessor, que quer estar atendendo clientes de 50 mil, 100 mil, 300 mil, você é doido para atender a alta renda ou cliente private, ou marcou a cliente e você sabe que esse cliente é bilionário, como é que você vai falar com um bilionário? Diga para mim. Sendo que o meu próprio filho aplicou no CDB pós-fixado. E não perguntou para mim. Olha que loucura. Então, assim, graças a Deus eu tive a oportunidade de buscar conhecimento, sentar com bilionários e ter clientes bilionários. É muito bom você estar cercado de informação, de conteúdo, para você poder falar minimamente de igual para igual com esse nível de pessoa. Para você chegar lá é só com estudo. Não tem opção. Eu hoje estou estudando para tirar uma certificação técnica, justamente para ter conhecimento mais técnico, mas isso não vai me resolver na minha vida comercial, na minha vida de captar cliente ou algo assim, mas vai me ajudar a escolher um melhor produto cada vez mais para o meu cliente. Perfeito. Então, estudar é a alma, não tem outra opção. Os bancos, só para finalizar, exigem que na linha private tenha CFP. Os grandes escritórios exigem para atender private ou ultra high tenha CFP. Às vezes a pessoa conversa com o CFP que, com todo respeito, é difícil. Fala, não é possível, essa pergunta não é condizente.
Então, ou seja, estudou para a prova, decorou a questão. Não faz sentido isso. Não faz sentido. Tem que aprender para você disseminar esse conhecimento para o seu cliente. Jorge, muito obrigado pela sua participação, obrigado por aceitar nosso convite. Chegamos nos 300 likes ou não? Faltou 15. Não é possível. Não, tem quantos minutos para acabar aqui? Não é possível, pô. Menos 3, eu passei 3 minutos já. Passou 3? Então, pô, tem gente que vai brigar comigo aqui do estúdio. Mas, poxa, a gente chegou pertinho. Jorge, muito obrigado pela participação, muito obrigado por aceitar nosso convite. Espero que seja a primeira de muitas rodadas. Aí eu que agradeço, estou à sua disposição quando você precisar, pode chamar que estarei aqui. Fechado. Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, pela sua participação, pela sua dúvida e também pelo seu like. Fique agora com Top News para o fechamento de mercado e até segunda com mais Você com Dinheiro. BMC News, informação que gera valor.